Contratou, já era. Não adianta chorar pelo leite derramado. Foi péssima a gestão do Flamengo neste ano 2023. E agora querem lamentar uma contratação, valores astronômicos pago em uma contratação que foi pedido de Jorge Sampaoli, sonho de Rodolfo Landim. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o clube turco que quer atravessar o Flamengo e levar o zagueiro Léo Ortiz. Lembrando que neste momento, para a zaga, o Flamengo definiu 2 nomes no mercado que vai iniciar as negociações. O Flamengo buscou saber a situação. Um deles é Léo Ortiz e o outro é Sebastián Cáceres, do América do México. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo lateral esquerdo do São Paulo, que o Flamengo monitora a situação do lateral para ter em 2024. Situação de Bruno Henrique e Gabigol. Novelas por renovações estão encerradas, Henrique. A gente vai falar sobre isso, uma informação que foi trazida lá no site do GE em relação a Gabigol e Bruno Henrique. Você vai ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando, né, porque inúmeros erros da diretoria do Flamengo em 2023, esse, será que foi um dos piores? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas a diretoria do Flamengo vem lamentando, né, uma contratação que foi feita na era Jorge Sampaoli. Foi um pedido imediato de Jorge Sampaoli. O Flamengo fez das tripas o coração para trazer essa contratação e satisfazer o desejo do técnico argentino Jorge Sampaoli, que para Landim era a cara do Flamengo. A contratação de Alan do Atlético Mineiro junto ao Atlético Mineiro não mostrou ainda para que veio. Essa é a verdade. E agora a diretoria do Flamengo se lamentando, né, pelas contratações erradas que fizeram em 2023. Agora o Landim já deixou claro que vai manter, né, o departamento de futebol do Flamengo completo, incluindo Marcos Braz e Bruno Spindel, que foi um dos grandes responsáveis por essas contratações de Alan, Luiz Araújo. Luiz Araújo até ainda dá pra gente continuar a ver em 2024 como fica. Agora, Alan, segundo as informações trazidas lá no portal Bola VIP, diz o seguinte: Luiz Araújo até agora não mostrou para que veio. E Alan, foi um negócio que a diretoria mais lamenta até aqui, ainda mais pelos valores que giraram nas tratativas entre o Flamengo junto com o Atlético Mineiro. E de acordo com o portal O Globo, a diretoria do Flamengo entende que contratar Alan do Atlético Mineiro foi uma decisão precipitada. Vale lembrar que o time carioca desembolsou mais de 42 milhões de reais para superar o Palmeiras e ficar com o atleta, que foi um pedido de Jorge Sampaoli na época. Para a próxima temporada, Marcos Braz e Rodolfo Landim não querem mais errar no mercado e pretende trazer 4 reforços de peso que cheguem para ser titular ou pelo menos brigar por posição. No momento, Dela Cruz é o único nome que tem tratativas em andamento com o mais querido do Brasil. Vai lamentar agora a contratação de Alan, né, jogador de meio de campo. Por que não tentou, não pagou a multa de Dela Cruz e trouxe Dela Cruz lá atrás? Né, agora quer pagar a multa. Beleza, tem que pagar, porque se não pagar, vacilar, vai perder. Porque já está quase perdendo um zagueiro, que eu vou falar sobre isso. Clube turco que chega com tudo, atravessando o Flamengo para levar o zagueiro Léo Ortiz. Agora a contratação de Alan realmente foi um erro da diretoria, né? Foi um presente para Jorge Sampaoli. E qual foi o presente que Jorge Sampaoli deu para o Flamengo? Agora quer lamentar? Contratou, já era. Contratou, tá contratado e fim de papo. Fim de papo. Agora é ver aí o que deve fazer agora, né, para 2024. Se falando sobre 2024, vamos falar sobre as renovações de Bruno Henrique e Gabigol. Ontem, porque nessa sexta-feira, o GE trouxe a informação e falou que a situação envolvendo Bruno Henrique e Gabigol, a novela por renovações, já estão encerradas.
Segundo as informações do portal GE nessa sexta-feira, ao falar sobre a despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio, o site cravou que os dois têm acerto pela renovação, tanto Gabigol como Bruno Henrique. Com Bruno Henrique, sim, ele não será homenageado porque continuará no clube. Após longa novela, a diretoria rubro-negra aceitou a pedida do atacante de 32 anos, disse aí o GE, e em seguida falou o seguinte: o portal ainda revela que a diretoria venceu a concorrência do Palmeiras e acertou a renovação por mais 3 anos. E complementa ao revelar que também houve acordo com Gabigol, mas só será oficializado após o fim do Campeonato Brasileiro, assim como renovação de Gabigol, que já está acordada. Diz aí o GE que ainda falou sobre a situação de Everton Ribeiro, que é dúvida a permanência do meio-campista Everton Ribeiro para 2024. Então o GE aí confirmando, Gabigol e Bruno Henrique. Novelas por renovações estão acertadas. O Flamengo já acertou com o Bruno Henrique, acertou com o Gabigol. Só Everton Ribeiro que segue aí essa dúvida. Vamos ver o que deve acontecer. A princípio o Flamengo ainda não comunicou nada. Vamos esperar o término do Campeonato Brasileiro para ver de fato se realmente o Flamengo vai ou não vai renovar com o Gabigol. Eu apurei junto a uma fonte minha, é que Gabigol ainda não tem um acerto com o Flamengo e será avaliado ainda a partir durante o início aí de 2024. Essa é a informação que temos, mas né, não estou desmentindo aqui o site do GE, tá, gente? Mas essa é a informação que temos, mas vamos ver o que deve acontecer, né? Bom, se falando sobre reforços para 2024, o Flamengo tem na mesa hoje 2 nomes para a defesa, para a zaga. Lembrando que está saindo o Rodrigo Caio, né? Saindo também o Davi Luiz, deve deixar o Flamengo. E o Flamengo mira, nesse momento, 2 contratações. Uma é o de Léo Ortiz e a outra é o de Sebastião Cáceres. Léo Ortiz do Red Bull Bragantino e Sebastião Cáceres do América do México. E neste momento, a informação trazida lá no Bola VIP é o seguinte: além de querer Léo Ortiz, o Flamengo tem muito interesse na contratação do zagueiro uruguaio Sebastião Cáceres do América do México. Só que, neste momento, um clube turco entra na briga pela contratação de Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. A matéria segue falando o seguinte: a diretoria rubro-negra já autorizou alguns empresários para que consultem a situação do jogador de 24 anos. Contudo, o foco sempre foi a chegada do zagueiro brasileiro. De acordo com informações do jornalista Bruno Andrade, o Galatasaray entra na briga com o Flamengo pelo zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Alvo do Flamengo, inclusive, quer sair do Red Bull. O jogador é um dos principais desejos de Tite para 2024 e está avaliado em 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Valor que o mais querido está disposto a pagar ao Red Bull Bragantino. Léo Ortiz já deixou claro nos bastidores do Bragantino que gostaria de ser negociado na próxima temporada. E o Flamengo é um destino que agrada o jogador. Em uma entrevista recente ele falou o seguinte: fiquei sabendo do interesse do Flamengo no momento de parar da data FIFA, mas estou focado nesses últimos 4 jogos. Depois do campeonato a gente vai avaliar e vamos ver o que vai acontecer, afirmou Léo Ortiz após o jogo entre Flamengo e Bragantino. Tá aí Galatasaray querendo atravessar o Flamengo, querendo dar um chapéu no Flamengo e levar Léo Ortiz, meus amigos. A situação envolvendo a seguinte: Flamengo hoje vai precisar mais de um zagueiro para a zaga. Vai precisar fazer contratações mais de um jogador para defesa. Estou falando só da zaga, não da lateral. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a lateral. Mas na zaga o Flamengo vai precisar. Léo Ortiz é um nome que agrada o Flamengo. Sebastião Cáceres é outro nome que agrada a diretoria do Flamengo. Neste momento, esses 2 nomes seriam ideais para reforçar o mais querido do Brasil a partir da próxima janela de transferências? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Flamengo deve ou não deve agir o mais rápido possível nos bastidores e impedir a ida de Léo Ortiz para o futebol turco? Fique à vontade e deixe a sua opinião. Agora, se falando sobre a lateral esquerda, olha só, hein? O Flamengo já predefiniu o nome de Alexandro da Juventus, mas agora o Flamengo mira outro nome, jogador que está no futebol brasileiro, para reforçar a lateral esquerda do mais querido do Brasil. De acordo com as informações trazidas pelo jornalista Jorge Nicola em um vídeo publicado no seu canal no YouTube nesta última sexta-feira, o lateral esquerdo, o Wellington, pode deixar o São Paulo de graça no ano que vem. Com isso, ele poderia ser uma opção
a mais para o clube da Gávea, visando a reposição para a lateral esquerda. Alguns nomes já foram especulados, porém, agora uma nova atualização sobre a situação do jogador foi confirmada. Conforme as informações publicadas pelo jornalista Jorge Nicola, o jogador tem seu contrato se encerrando no fim do ano que vem, mas até agora não foi procurado por uma renovação. O que preocupa neste momento é o fato de, no mês de 2024, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. De acordo com o jornalista, o Flamengo e o Corinthians são dois times que querem o jogador. Vale lembrar que ele quase foi negociado na última janela de transferências para o futebol europeu, mas o acordo não foi encaminhado. Tá aí, lateral esquerdo, o Wellington, do São Paulo, Dorival Júnior, pode perder esse jogador para o Flamengo, segundo o jornalista Jorge Nicola. É um dos nomes que está na mesa da diretoria do Flamengo neste momento. O Wellington e Alexandre da Juventus. Quem realmente você traria hoje para reforçar o Flamengo? Um ano que o Flamengo vem, promete fazer uma grande reformulação para 2024. Realmente, tanto o Wellington como o Alexandre são realmente jogadores para chegar e reforçar, brigar pela titularidade no mais querido Brasil, na lateral esquerda do Flamengo? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo, lembrando que até o momento o Flamengo ainda não chegou a fazer nenhuma proposta pelo lateral do São Paulo, apenas procurou saber a situação do atleta, tá, gente? Deixando bem claro aqui, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo tem interesse, mas ainda não chegou a fazer nenhuma proposta. A gente vai seguir focado com tudo. Se o Flamengo realmente de fato chegar a fazer, a gente vai trazer aqui tudo atualizado pra você, valeu? Mas o vídeo agora foi isso, eu vou seguindo forte por aqui, sempre ligadaço nas informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.